Buriti Mais Português, páginas 150, 151, 152 e 153. Nós vamos ler agora um texto expositivo que trata de um assunto muito importante, acessibilidade. Então vamos ler aí, ó, Jogo dos 7 erros. Você já parou para pensar que idosos e pessoas com deficiência física, por exemplo, enfrentam grandes dificuldades para se movimentar pelas ruas e outros lugares públicos? As cidades precisam se adaptar de maneira adequada para permitir que todas as pessoas possam chegar a um lugar, entrar nele, conhecer todos os recursos ali disponíveis. Isso se chama acessibilidade. E podemos fazer a diferença quando nos informamos a respeito do assunto, respeitamos e conservamos as sinalizações. Veja a foto abaixo e leia o texto que vem a seguir. Depois, observem na imagem os 7 erros de acessibilidade. Por que está falando aí dos 7 erros, né? Acessibilidade foi o que a gente já acabou de ler aí. É o acesso que faça com que pessoas idosas, pessoas com deficiência, né, cadeirantes, pessoas que fazem uso de muletas, todas aquelas pessoas que têm uma certa dificuldade de locomoção, né, os idosos que já andam devagar, não conseguem subir escadas, né, então precisam dessa acessibilidade. Aqui, ó, nós temos uma imagem, então vamos ver aí, ó, a gente vê as escadas, né? Aqui a gente vê rampa, a gente vê corrimão e aqui nós temos os números para a gente entender aonde que estão os erros aí, tá? A número 1, cadê a número 1? Aqui, ó, o que significa? A ausência de sinalização tátil de alerta no início e final da rampa da escada. Então aqui, geralmente, deveria ter aí uma sinalização, né? Para que a pessoa possa entender que aqui é o início de uma rampa e também da escada, né? Então a gente precisa aí dessa sinalização. Em alguns lugares essa sinalização ela é amarela e preta, não sei se é padrão, né? Mas tem aí um destaque pra gente saber que vamos entrar numa ladeira aqui, né? Numa rampa, no caso, e aqui nas escadas. Número 2, ó, aqui é o piso. O revestimento do piso da rampa não é antiderrapante. Imagina esse piso, o dia que estiver chovendo, a pessoa provavelmente vai escorregar, né? Imagina um idoso subindo aqui e essa pessoa, né, esse idoso, corre o sério risco de cair, se machucar. Então, imagina, o piso, ele tem que ser antiderrapante, né? Aquele que mesmo com chuva a gente pode andar, que não há perigo de escorregar, de derrapar, tá bom? 3 aqui, ó, continuamos na rampa. A inclinação da rampa não é suave, a gente vê uma rampa com íngreme, né, um pouco alta, né, ela não é suave para que a pessoa possa subir. Imagina um idoso segurando uma bengala, alguma coisa, né, tem que pôr a mão no corrimão, o esforço que ele vai fazer para chegar lá no alto, tá? 4, aqui é o corrimão. A ausência de corrimão bilateral, deveria ter dos dois lados, tá? Então a gente só vê de um lado, não enxerga do outro, tanto na rampa quanto na escada. Há apenas um corrimão e este não atende às especificações de norma técnica, tá? Então a gente consegue ver que esse é um corrimão mais antigo, ele não está nos padrões de acessibilidade. 5, aqui, ó, o que é? No lado esquerdo da foto, quase no topo da rampa, há uma vegetação estreitando a paisagem. Então a pessoa já vai subir aqui na rampa e quando ela chega aqui, ó, tem uma vegetação grande até que vai estreitar o caminho. Imagina uma cadeira de rodas passar por aqui, né? Fica um pouco difícil. Número 6, ó. Apesar de estar pouco visível no topo da escada, há um capacho, né? O que é o capacho? É um tapete, né? Não embutido e não nivelado com o piso, que pode causar acidentes. Então aqui, ó, logo aqui em cima, não sei se dá pra gente enxergar bem onde tá o número 6, a gente consegue encontrar um tapete que se chama capacho, né? Aquele tapetinho que a gente coloca no chão, geralmente na entrada dos lugares. E 7, no lado direito da foto, na escada, há mobílias, né? Tem bancos, mesas, estreitando também a passagem, podendo causar colisões.
Então a gente vê, tem a rampa, não é porque eu tenho a rampa que eu estou acessível, né, para que pessoas com deficiência, idosos possam chegar no meu estabelecimento, né? Então faltam muitas coisas, por essa razão o jogo dos 7 erros. Todos os lugares, inclusive nas escolas, né, na nossa escola aí no Elga Reis, nós temos acessibilidade, a gente tem a rampa, a gente tem um banheiro, né? Na medida do possível aí, as escolas, todos os lugares vão se adequando à acessibilidade, ok? Ó, esse texto aqui, conforme eu fui mostrando para vocês, eu fui fazendo a leitura, tá? Tava fazendo a leitura desse texto e mostrando para vocês os lugares, ok? Depois a gente vai para a página 152, né? E aí a gente tem aqui um pouco de conversa. Converse com os colegas. Quais são as dificuldades enfrentadas por idosos e pessoas com deficiência física ao caminhar pelas ruas? Gente, se a gente observar, em primeiro lugar, existem muitas ruas que ainda não são asfaltadas, não são calçadas, né? Ruas de terra, de areia, com vários buracos, que é muito perigoso ao acesso de uma cadeira de rodas, né? Uma pessoa com deficiência, uma pessoa que faz uso de muletas, de bengalas, certo? E as calçadas também, né? A gente vê calçadas quebradas, fora do padrão. Então, essa dificuldade, até mesmo, né, com a minha bebê, às vezes eu saio de carrinho, muitas vezes eu tenho que andar pelo canto da rua, porque dependendo da rua que eu estou, a calçada, não consigo andar com a minha filha no carrinho na calçada. Então, imagina uma pessoa com deficiência, numa cadeira de rodas, numa bengala, numa muleta, né? Vai sofrer aí essas consequências, ok? Alguma vez você pensou sobre esse assunto? Você já esteve na rua, você já se deparou com algum cadeirante, alguém que precisasse de ajuda, um idoso, e percebeu a dificuldade dele? Outra coisa que a gente pode ver, né, não sei se vai falar aqui, são as vagas, né, que são destinadas a idosos e a deficientes, as vagas de carros, de meios de transporte, e muitas pessoas não respeitam, né? Para você poder utilizar essas vagas, você tem que ser idoso. Eu não sei se é acima de 60, 65 ou 70 anos, gente, me perdoem, mas a idade ao certo eu não sei. Você vai na prefeitura, né, com o seu documento, e você tira uma carteirinha de idoso que você pode usar essas vagas. Por que essas vagas, né? Imagina um idoso ter que ficar rodando, procurando vaga para parar. Então, geralmente, são em lugares específicos, lugares próximos ao centro, a bancos, né, supermercados. Sempre tem uma vaga destinada ao idoso. E a mesma coisa para o deficiente, que ele precisa ter uma habilitação especial e depois ele tem que tirar um documento que permita que ele utilize essas vagas para parar o seu carro, ok? A fotografia ajudou a entender quais foram os erros apontados no texto? Eu acho que sim, né? A fotografia aqui da página 150, eu acho que eu consegui mostrar legal para vocês. Se vocês quiserem ler de novo, é só vocês irem acompanhando aqui as legendas, né? E observando junto com os números que estão aqui demarcados. Na sua opinião, a acessibilidade é um assunto importante? Por quê? Bom, em sala nós estaríamos discutindo. Eu dando a minha opinião, com certeza, né? A acessibilidade é um assunto importante, porque nós temos uma população muito grande de idosos, principalmente aqui na nossa região, né, do litoral. Tem a EMPER, o IB, né? Existem muitos idosos e também pessoas com deficiência. Então, todos têm direito, né? Pela nossa lei, pela nossa Constituição, todos nós temos direito de ir e vir. Então, precisa sim, as cidades, os estabelecimentos comerciais e públicos e privados precisam estar preparados para receber essas pessoas, tá? Nos lugares que você conhece com muito público, existe preocupação com acessibilidade? Então, aqui é uma resposta pessoal, né? Alguns lugares que eu vou, sim, né? Então, mas muitos lugares não. Eu
Não tenho deficiência, na minha família, pessoas com deficiência. Tem o meu avô, que já é muito idoso, ele utiliza o andador, mas ele não tem saído mais de casa, né? Mas eu dizendo assim, por mim, que como eu falei, eu saio com a minha filha com carrinho, vários lugares eu não consigo acessar, tipo uma loja que eu preciso entrar, em algum lugar não tem rampa, aí a vendedora vem, me ajuda, pega o carrinho, ou minha outra filha mais velha pra gente conseguir adentrar nos lugares. Então eu fico imaginando uma pessoa com deficiência ou um idoso, como faz para chegar nesses lugares, né? Então aí cada um vai dar a sua opinião, ok? Aqui a gente tem uma compreensão, fique sabendo, ó. Um texto expositivo apresenta e explica um tema. Então ele está explicando aqui sobre acessibilidade. Para isso, ele pode ser organizado deste modo: iniciar com uma pergunta que estimule o leitor a refletir sobre o tema, responder à pergunta apresentando o termo principal relacionado ao tema e apresentar exemplos que ilustrem o tema. Acho que tudo a gente conseguiu encontrar aqui, né? Então, começou com uma pergunta, ó. Você já parou para pensar que idosos e pessoas com deficiência, por exemplo, enfrentam grandes dificuldades para se movimentar pelas ruas e outros lugares públicos? E aí tá respondendo, e aqui a gente tem uma foto junto com esse texto expositivo. E aí vocês vão vir aqui e vão responder 2, né? Qual é o tema tratado no texto que você leu. 3, que parte da pergunta inicial provoca o leitor a refletir sobre o tema. Eu acabei de ler para vocês, né? A foto mostra exemplos do que é apresentado no texto. Quais são eles? 5. A autora escolheu uma forma diferente de apresentar o exemplo? Qual? Qual foi a intenção da autora ao sublinhar uma das palavras do texto? Então, vocês vão ler e vão responder, tá? E 7. Vocês vão observar as fotos, ó. Aqui é um cadeirante usando táxi adaptado no Rio de Janeiro. Aqui é um banheiro público adaptado para idosos e pessoas com deficiência, ó, tá vendo? A gente encontra aqui, eu não me recordo o nome agora, mas esses suportes que ficam na parede para que eles possam se segurar. Sinalização de vaga exclusiva para idoso, ó, como eu falei para vocês. A área reservada para cadeirantes, estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, tá? Então, aqui nós temos essas imagens e a gente vai responder. Por que é importante que o transporte, as calçadas, as ruas e os prédios sejam adaptados para pessoas com deficiência e para idosos? Então, aqui é só pra gente responder oralmente mesmo. Foi o que eu falei para vocês, né? Todos nós, cidadãos, temos os direitos de ir e vir, né? Está em Constituição, nós temos o direito. Então, essas pessoas, elas precisam dessa acessibilidade, elas precisam dessa ajuda. Quantas vezes já me deparei com um motorista de ônibus que não para no ponto para pegar cadeirante, banheiro público que não tem as barras aqui, então complica, dificulta um pouco a vida do idoso, de uma pessoa para conseguir entrar. Essas vagas de idosos que tem bastante, só que nem sempre é respeitada, porque as pessoas param mesmo, igual caixa preferencial de supermercado, que você vê um monte de idosos e vê pessoas jovens no caixa preferencial, né? Então, é importante sim, para que essas pessoas tenham uma vida relativamente normal, vamos dizer assim, como todos nós, né? Que temos maior acesso, maior acessibilidade, porque se eu tô numa calçada esburacada, eu vou tomar cuidado, mas eu vou conseguir andar. Agora, uma cadeira de rodas, não. Então, a gente ter essa consciência de sempre ajudar o próximo, né? E se você tem um estabelecimento, seja público ou privado, tem que se adequar às normas de acessibilidade, sim, tá bom? Então, a gente encerra a nossa aula de língua portuguesa. Final do dia, mando a resposta para vocês. Um beijo, boa tarde.